E começamos com um acontecimento de grande importância, um anúncio do cessar-fogo. O anúncio do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, o anúncio do cessar-fogo foi acordado entre Estados Unidos e Ucrânia. A Rússia não foi convidada, não combinaram com os russos, mas o Trump disse que espera que o Putin aceite o cessar-fogo que ele combinou com a Ucrânia. Eu estou um pouco confuso com essa história toda. Tenho certeza que Tanguy ou Bagdadi trará aqui explicações embasadas para dar clareza ao que aconteceu no dia de hoje. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 812. Já adianta, assim, vou ouvir o Petit Jornal para o Tanguy me explicar. Teremos dificuldade, mas vamos ter dificuldade juntos. Então, deixa aqui as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha aqui no YouTube, né, de onde sai a gravação, nessa live no YouTube, de onde sai a gravação, que vai para o podcast. E deixa aqui um abraço e as boas-vindas também para o pessoal que nos ouve em podcast, em qualquer aplicativo que seja. E, Daniel Souza, eu li essas notícias hoje várias vezes porque eu achei que eu tinha perdido alguma coisa. Eu fiquei imaginando, Daniel, uma situação na qual, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos concordassem, né, com um cessar-fogo junto ao Reino Unido, mas sem avisar a Alemanha. Né? É mais ou menos isso que aconteceu. Então, os Estados Unidos e a Ucrânia, que são aliados, né, assim, tiveram aquele bate-boca naquela sexta-feira antes do Carnaval e tal, mas são aliados, concordaram com o cessar-fogo, só faltou avisar ao país que está agredindo a Ucrânia, né, que está invadindo o território ucraniano. Mas o fato é que, no dia de hoje, Daniel, nessa terça-feira, 11 de março, nós tivemos, a gente falou sobre isso ontem, que ia acontecer, nós tivemos hoje um encontro entre uma delegação dos Estados Unidos e da Ucrânia, aliás, o Zelensky está na Arábia Saudita também, mas não participou das negociações, né, então a ideia não era que nenhuma alta autoridade, nenhum presidente participasse. Então, o Zelensky não participa, já que o Trump não estava presente também, mas eles se reuniram na Arábia Saudita e fecharam um acordo de cessar-fogo. Né? Então, nesse momento, Daniel, a gente tem um acordo de cessar-fogo entre dois aliados e a expectativa é que a Rússia se posicione a partir de agora. Eu não sei muito com base em que a Rússia, qual seria exatamente o incentivo, não vou cravar nada, porque também, sabe-se lá, de repente o Putin entra nessa aí também, mas me parece uma ideia meio estranha, né? Que dois aliados assinem um acordo de cessar-fogo que não envolva exatamente o país agressor. O Zelensky, Daniel, ao longo dos últimos dias, ele vinha falando em um cessar-fogo por ar e mar. Então seria uma forma de atenuar o conflito, né? De dar uma segurada no conflito. Então você continuaria tendo atritos ali por terra, mas o acordo de hoje ele vai muito além. Né? Então é um acordo de 30 dias e que envolveria um cessar-fogo total. Então por ar, por mar e por toda a linha de contato. Mas você pode falar assim, caramba, então é um baita acordo de cessar-fogo, né? Um acordo total. A gente só falta combinar com os russos, né? A expressão nunca fez tanto sentido, né? Só falta combinar com os russos. Então, os dois lados, né? Mais uma vez, quando a gente fala dos dois lados, os dois aliados, Estados Unidos e Ucrânia, também disseram que pretendem concluir o mais rápido possível um acordo amplo para a exploração de recursos minerais ucranianos. De novo isso, Tanguy, esse papo uma Daniel vez mais. Souza é o grande tema, né? O negócio é que os Estados Unidos estão ali cortejando para tentar conseguir os minerais. O Trump entrou nessa coisa toda apenas para conseguir o Só acordo isso. com a Ucrânia, também o restabelecimento de alguma normalidade econômica com a Rússia, também parar de bancar essa guerra, que ele considera que os Estados Unidos não têm que bancar. Então, existe aí mais uma tentativa do Trump de sair aí como grande pacificador e, ao mesmo tempo, obtendo vantagens econômicas para os Estados Unidos, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Pois é. E aí os Estados Unidos anunciaram também, Daniel, deu uma lida na declaração final, né? Os Estados Unidos anunciam a volta do compartilhamento de inteligência, que tinha sido cortado depois daquele bate-boca no Salão Oval da Casa Branca, e a volta também da ajuda militar para a Ucrânia. Não fica claro, Daniel, se essa ajuda militar e a volta do compartilhamento de inteligência vai acontecer a partir do momento em que a Rússia aceitar. Eu imagino que não, mas sabe-se lá também. Então, nesse momento, os Estados Unidos voltam a compartilhar dados de inteligência e ajuda militar. Um dado que me chamou a atenção, Daniel, é que na declaração final fica constatado lá que a Ucrânia espera que a Europa seja envolvida em qualquer arranjo do processo de paz. Isso não é uma conclusão dos dois, não é ambos concordam que a Europa tem que ser envolvida. A declaração final diz: a Ucrânia faz constar, a lógica mais ou menos é essa, coloca aí
que eu quero que a Europa esteja envolvida. Não tem nenhuma negativa, nem uma afirmativa por parte dos Estados Unidos de que isso vai acontecer. Outro ponto importante, que foi naturalmente um tema de discussão o tempo todo durante essas negociações, é que, segundo autoridades ucranianas, foram debatidas questões relacionadas às garantias de segurança. Ora, para a Ucrânia, não faz sentido nenhum assinar um acordo como esse se os Estados Unidos não garantirem a segurança da Ucrânia contra a Rússia. Né? E o que está dito ali, na verdade, o que as autoridades ucranianas disseram é isso foi discutido. Qual foi a conclusão? Não foi divulgado. Ninguém sabe se foi dada essa garantia ou não. Eu chutaria que não, que os Estados Unidos não estavam dispostos a oferecer essa segurança. Se oferece essa segurança, Daniel, o cenário ele é completamente diferente. E o Trump, ele disse que, olha, agora a bola está na quadra da Rússia, só a Rússia dizer. Só falta a Rússia dizer. É uma parte pequena, né, Daniel Souza? É que nem aquela negociação de jogador de futebol, fala assim, só falta assinar. Porra, só falta tudo, né? Só falta coisa mais importante de todas, né? Só falta agora a Rússia dizer se aceita os termos da negociação entre Estados Unidos e Ucrânia, sendo que os Estados Unidos são os maiores financiadores da guerra na Ucrânia. Enfim, é um negócio meio doido, né? O Zelensky aproveitou esse momento, Daniel, para dizer que a proposta de cessar-fogo vai colocar tudo em pratos limpos, Daniel, se a Rússia quer mesmo paz ou não. Ô Zelensky, a Rússia invadiu a Ucrânia, cara. Porra, o Putin invadiu a Ucrânia. Eu quero saber se a Rússia quer paz ou não. A Rússia começou a guerra. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu não sei se eu perdi minha sanidade, se foi o mundo que ficou muito doido. E o Trump disse que vai convidar o Zelensky para voltar à Casa Branca. Isso aqui é uma mensagem de esperança para todos vocês que estão nos ouvindo. Aquela pessoa que você brigou, bateu boca, se exaltou, pode ter rolado um arrependimento, chama de volta. Então, Trump disse que poderia perfeitamente receber Zelensky de volta na Casa Branca e espera que a Rússia aceite a proposta. Donald Trump disse, espera que a Rússia aceite a proposta. Essa é uma daquelas expressões bem americanas. It takes two to tango. Ou seja, você precisa de duas pessoas para dançar, né, Daniel? Então não basta a minha vontade, a Rússia tem que fazer aí um movimento, né, para a coisa acontecer. Eu estou imaginando o Putin lendo isso tudo. E ao longo do dia, Daniel, isso também é maravilhoso, né? Ao longo do dia, a Rússia soltou várias declarações dizendo que estava muito tranquila com essas negociações, porque cedo ou tarde os Estados Unidos dariam um posicionamento completo sobre o que tinha acontecido. Então a Rússia está tão confiante nesse diálogo com os Estados Unidos que a Rússia está dizendo, olha, eu estou tranquilo, daqui a pouco eu recebo um zap aí do Trump e ele me conta tudo o que aconteceu para a gente ver como é que a coisa vai seguir. Então, Daniel, tem acordo de cessar-fogo, mas um acordo de cessar-fogo que, sei lá, cara, me parece meio letra morta e depende do que dependia desde o início. Depende da Rússia aceitar, né? Que não muda absolutamente nada até o presente momento.